Bom dia a todos. Vamos começar mais um estudo, né? Para a gente ter compreensão sobre a doutrina espírita, né? Sobre o livro dos espíritos, né? Que foi codificado por nosso irmão Allan Kardec, né? Então vamos continuar esse estudo. Continuamos na introdução ainda, não entramos nas perguntas. Vamos fazer a nossa prece, né? Agradecer aqui essa oportunidade. E agradecer também a presença desses nossos irmãos espirituais que aqui estão nos auxiliando nesse momento, né? E também aqueles que vêm aqui, como nós, estudar, aprender. Vamos lá. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, bons espíritos que estão aqui nos ajudando, nos auxiliando nesse estudo. Estamos aqui agradecidos por esse aprendizado. Que cada leitura que a gente faz aqui é uma coisa nova que a gente se aprende. Porque o conhecimento se faz necessário para o nosso crescimento. Mas que nós nunca esquecemos a bondade, o amor e a reforma íntima. Para que junto com o conhecimento possamos sim evoluir e crescer. E sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Bom, então vamos lá. Nós estamos na página aqui 31, né? Que é o item 8 da introdução ainda do Livro dos Espíritos, onde nós vamos começar a ler e poder ver como é que fica essa questão dessas palavras que aqui são colocadas, né? Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, quão grande, só pode ser feita com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori levianamente sem tudo ter visto, que não imprime a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensável. Ainda menos saberíamos dar-los alguns que, para não decaírem da reputação de homem e de espírito, se afadigam por achar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou tido como tais por pessoas cujo saber, caráter e convicções lhe dão direito à consideração de quem quer que seja, que se preze de bem educado. Abstenham-se, portanto, os que entendem não serem dignos de sua atenção os fatos. Ninguém pensa em lhe violentar a crença. Concorde, pois, em respeitar a dos outros. Então, meus amigos, aqui, né, quando você faz qualquer estudo de qualquer doutrina, tem que ser feito por pessoas sérias, com pessoas convictas daquilo que está falando e que está passando, né? Porque há pessoas levianas no meio que quer destruir a doutrina do outro, como se ele fosse o dono da verdade, né? Então, nós podemos colocar a nossa verdade, né, ou a verdade espiritual, sem atingir outras doutrinas, outras religiões. Porque cada um vai estar na religião que lhe satisfaça, naquilo que acredita. Então, se a pessoa não acredita no espiritismo, se não acredita em vida após morte, se não acredita na reencarnação, não acredita com o contato com os espíritos, não temos que tentar impor, tentar fazer com que aquela pessoa aceite aquilo, né? Eu não posso dizer para você, isso existe, você... Não posso, gente. Olha só, há uma coisa em Eclesiástico lá na Bíblia que diz assim: nem pela força, nem pela violência, e sim pela vontade do Espírito, né? Essa aí nós podemos analisar de várias vezes. Se a gente tiver dentro de um trabalho mediúnico, de desobsessão, né, a gente vai entender que o Espírito, ele que vai aceitar fazer a sua modificação. Mas também podemos entender, né,
que quando a pessoa não crê e não coisa, você não tem que impor, você não tem que violentar aquele espírito que está encarnado, aquela alma. Porque na vontade, na hora que alguma coisa tocar ali, eles vão modificar. Assim como sai pessoas da igreja que vem para a Umbanda, que sai da Umbanda, vai para a igreja, que sai da Umbanda, vem para o kardecismo, que sai do kardecismo, vai para a Umbanda, que sai do kardecismo, vai para a igreja evangélica. E assim é, porque o seu espírito está sendo tocado de alguma forma. Então ele vai estar onde tem que estar. Quem somos nós para julgar ou tentar impor? Né? Isso aí é a pessoa, ela mesmo, que vai fazer a sua reforma, a sua modificação, a sua evolução. A salvação é individual. Ninguém salva ninguém. Né? Há o caminho para se percorrer. Jesus veio mostrar esse caminho. Mas Jesus não pode agarrar na sua mão e falar, você está salvo. Não, Jesus te mostrou o caminho, você seguindo as pegadas do mestre, né, do governador, que é Jesus Cristo, você vai atingir onde tem que atingir, porque algo dentro de você vai ser tocado, você vai ser desperto de alguma forma. Então nada de um ficar... que quer atrapalhar a crença do outro, a doutrina do outro. Não, cada um no seu cada um. Né? Há espaço para todo mundo. Há espaço para todo mundo. Né? A evolução é individual, entendeu? A evolução é de cada ser, cada um, entendeu? Então vamos continuar aqui. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata a questões de si mesma graves. Quando a proposta ao acaso é a queima-roupa, em meio de um aluvião de outras extravagantes, demais sucede frequentemente que, por complexa uma questão para ser elucidada, exige a solução de outras preliminares ou complementares. Então, o que ele está falando aqui? Que todo estudo tem que ter uma continuidade. Tem que ter uma continuidade. Né? Você não pode querer aprender, né, conhecer uma doutrina se você não for profundamente. Você não pode querer entender sobre a Igreja Católica, sobre Umbanda, sobre os nossos irmãos protestantes, sobre até mesmo a doutrina de Kardec, doutrina espírita, né, do hinduísmo, do yoga, se você não tiver continuidade. Eu fui ali, estudei, já sou o cara. Não. Você tem que estudar todo dia, toda hora. Você tem que ler, você tem que procurar leituras. Né? E muitas vezes, para você entrar num assunto, você tem que entender antes. Por exemplo, nós estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos. Eu não posso entrar nas perguntas sem antes passar pela introdução. Porque a introdução está nos abrindo a mente. A introdução está nos preparando para as perguntas, que são perguntas coerentes e referentes à introdução. Então, a gente, antes de chegar no assunto, a gente tem que preparar. Tem que ter um campo. Até mesmo Jesus, para ele vir aqui no planeta Terra a primeira vez, assim, para ele aconteceu aquele fato, que ele foi, né, crucificado, ele teve que mandar os seus profetas na frente. Ele teve que mandar os espíritos de alter tipo na frente, para preparar o povo que ele iria vir, como veio, né? Então, tudo tem que ter a preliminar, meu amigo. Tudo. Qualquer estudo, não é assim, eu já sou bom, não, e é muito estudo. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Que adiantará aquele que, ao acaso, dirigir a um sábio, pergunta acerca de uma ciência, cujas primeiras palavras ignore? Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar a resposta satisfatória? A resposta isolada que der será forçosamente incompleta e quase sempre, por isso mesmo, ininteligível, ou parecerá absurda e contraditória. O mesmo ocorre em nossas relações com espíritos. Quem quiser com eles instruir-se tem que com ele fazer um curso, mas exatamente como se procede entre nós. Deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Ou seja, você
para dar exemplo, para você falar sobre alguma coisa, você tem que estudar profundamente, né? E para você, por exemplo, estar trabalhando no kardecismo, né, com as entidades, né, com o trabalho mediúnico, você tem que estudar o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, Gênese, obra póstuma, né? Tem que estudar, né? Se você quiser ser um padre, você tem que fazer teologia, você tem que estudar. Você tem que estudar. Se você quiser ser um pastor, tem que estudar. Tem que estudar, gente. Se você quiser estar dentro de uma umbanda, trabalhando com caboclo, preto velho, exu, linha da direita, linha da esquerda, né? Os orixás dentro do candomblé, você tem que estudar para entender os fundamentos daquela religião. O respeito que tem que ser, o que é uma tronqueira, o que é um assentamento, o que é firmar uma cabeça. Então você tem que estudar chakras, corpos, né? Você tem que estudar cromoterapia, energias, fraternidade branca, Exu. Você tem que estudar, irmão. Se você não estudar, quando a espiritualidade encostar perto de você para fazer o acoplamento com o seu campo energético, né? Quando for procurar na sua mente está vazia, não tem nada. Porque quanto mais conhecimento que nós temos, facilita para a espiritualidade que vem ajudar, né? Então nós devemos compreender isso e trabalhar nessa parte de estudar, ter disciplina, ter reforma íntima, mudar nossos comportamentos, mudar nossos padrões vibratórios, sair dessa frequência que nós estamos, nos elevar para uma outra frequência, né? Porque cada frequência que a gente atinge é uma dimensão que a gente consegue se conectar, né? Dissemos que os espíritos superiores, somente as sessões sérias ocorrem, sobretudo as que reina a perfeita comunhão de pensamento e de sentimento para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afasta como, entre os homens, afasta as pessoas criteriosas. O campo fica então livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre a espreitas de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa, que é o que se dará como uma questão grave em reunião de tal ordem. Será respondida, mas por quem? Acontece como se um bando de leviano que esteja a divertir propusemos essas questões. Que é a alma? Que é a alma? Que é a morte? As outras tão recreativas quanto essas. Se querer respostas sisudas, a vez de comportar-vos com toda a sisudeza, na mais ampla acepção do termo, e de preceder e de preencher todas as condições reclamadas. Só assim obtereis grandes coisas, sedes além dos mais laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, sem que os espíritos superiores vos abandonarão. Como faz o professor com os discípulos negligentes. Então, meu amigo, para se ter uma reunião séria, precisa ter disciplina, reforma íntima, ter vontade de ajudar, né? E muitas vezes a pessoa fala assim, então você está excluindo os analfabetos. Não estou excluindo os analfabetos. De maneira alguma, ao contrário. Tem muitas pessoas que não têm leitura nessa vida, mas tem um coração que ele supera a falta de leitura. Aquilo, ele já veio tão preparado em fazer o bem, que ele já transcendeu essa parte de estudo. Agora, a disciplina, o amor tem que existir. Como que você vai sentar numa mesa mediúnica, né? Se você é um cara que só vive em barzinho, só vive em farra, só vive brigando, né? Então, essas pessoas que ainda estão nesse coisa, tem que começar a modificar. Porque quando você for trabalhar mediunicamente, você pode ter certeza. Vão jogar pedra em você. Vão falar assim, fulano tá lá naquela mesa? Gente, aquele cara brigava tanto, aquele cara bebia tanto, aquele cara fazia isso, né? Porque é comum a nós julgar o outro, julgar o próximo, né? Mas você tem que continuar, né? Que vão falar, isso é certo,
né? Mas se você der ouvido, você não vai evoluir. Deixa falar, continua, senta ali, vai ajudar a espiritualidade, né? Agora, quando você não quer, né, ter disciplina, fazer as coisas certas, ter amor, esses nossos irmãos superiores, eles vão se afastar. Não é porque ele vai te abandonar, é porque você não está conivente com as energias deles. Então não adianta, tu tem que estar ali, ó, conivente, tem que estar ali, as vibrações, o campo magnético, o acoplamento tem que ser ideal. Se não faz você sentir cansaço, vai fazer até mal a você, um espírito de luz se acoplar perto de você, porque não é porque ele vai te fazer mal, é porque você não está preparado para receber o bem, para receber as boas energias, né? Então muita gente fala assim, eu trabalhei com caboclo não sei o que, trabalhei com mentor não sei o que lá, estou cansado, Não, você está cansado é porque você não está fazendo o que tem que ser feito. Repousar, ter boa leitura, descansar. Ninguém está pedindo para você virar um santo, não. Mas se é dia de trabalho, evitar a bebida, evitar o sexo, evitar a briga, a discussão. Procurar nesse dia de trabalho, de preferência 72 horas antes, abster de certo alimento, de certas vibrações, de certos locais, de certas discussões, de certas indisciplinas, né? De bebida alcoólica, porque isso se faz necessário para se ter um bom acoplamento com quem vai vir se acoplar no seu campo magnético, né? Porque as pessoas falam, o meu corpo, eu vou sair para dar lugar. Não, o corpo é seu. O seu corpo foi feito para você. O seu corpo foi feito para você. Ninguém vai entrar dentro do seu corpo, não. O que existe é você, uma espiritualidade do seu lado e outra espiritualidade do outro lado, onde vão usar, né, os seus órgãos, tipo psicofonia, tipo o laríngeo, tipo coronário, né, para poder utilizar, mas isso é através de quê? Irradiação, né, é um acoplamento energético. Aí ele irradia, aí a sua boca faz os movimentos para falar, dito pelo nosso irmãozinho que está do lado, precisando usar. Então você se afasta um pouquinho desse seu corpo fica ali, você fica do lado e a espiritualidade fica do outro lado e vão usar o seu corpo através de magnetismo, tá? Ninguém ocupa corpo de ninguém, não. O corpo é seu. Assim também para você dar passividade, que muitas vezes acontece, né? A pessoa não é solicitada em nada, dá-se passividade e começa em público falar, sabe que isso? É indisciplina que ele ainda não conseguiu controlar. Aí ele é culpado? Não. A pessoa tem que chegar, chamar no cantinho e explicar, você tem que estudar para você controlar, porque você é dono do seu corpo, não é ninguém que vai. Por exemplo, você vai num bando às vezes, né? Tá lá, começa a contar os pontos, tal. Tem gente como consulente que recebe um preto velho, um caboclo, um herê. Está errado. Por que está errado? Porque aquele ali não é o momento e ele não pode ficar se manifestando assim. Tem local, hora, tem que ter permissão. Não é assim não, gente. Então, vamos procurar estudar mais, nos orientar mais, procurar leituras boas, outras leituras, não fica só no livro de Kardec, né? Quem quiser ficar só no livro de Kardec, fique no livro de Kardec, mas eu aconselho a ter outras leituras, para você poder juntar as coisas, conectar, porque tem um pedacinho em cada religião, gente. Você está pensando que a sua religião é a certa? Pensando que a minha é a certa? A do vizinho é a certa? Todas são certas. Depende de como você olhar e de como você estiver usando. Entendeu? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né, desse estudo. Então vamos lá. Obrigado, meus irmãos espirituais que aqui estiveram, estão ainda, nos ajudando, nos auxiliando. Esses irmãos que vêm aqui também estudar conosco,
que estão aqui sentados, né, nos ouvindo, nos intuindo às vezes, esses nossos mentores que estão aqui, esses nossos amigos que de uma forma estão nos ajudando, de alguma forma, né? E que nós possamos ser mais disciplinados, que nós possamos fazer a nossa reforma íntima, que nós possamos procurar errar menos. Muito obrigado por essa oportunidade e damos para um término o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é, Senhor.